O Senhor é o meu refúgio, é a minha fortaleza, é o meu lugar seguro, é a minha cidadela. O Senhor é o escudo. É em o Senhor, Pai, que confio. É no Senhor que elevo os olhos. É no Senhor, Pai, que está firmado os meus pés sobre a tua rocha. A rocha inabalável, a rocha que muitos vão tropeçar, a rocha que muitos vão rejeitar, Senhor, mas a tua igreja há de confiar, a tua igreja há de firmar nessa rocha inabalável, Pai amado. Meu Senhor Jesus, nesta noite viemos aqui, Pai, para mais um dia prestarmos um culto ao Senhor, e se humilhar na tua presença, e se achegar a ti, confessar a ti, Senhor, nossos erros, as nossas falhas, a nossa pequenez, a nossa omissão, as nossas transgressões, Pai. Porque temos falhado tanto diante do Senhor. E o Senhor, com mão forte, mão estendida, com destra fiel, tem nos sustentado, tem nos colocado de pé, tem nos protegido de tantos males que assolam a sociedade e a humanidade, Senhor. E nós somos ingratos, Pai, para contigo. Nos faz, Senhor, agradar o Senhor. Nos faz ter intimidade contigo, se chegar mais a ti, buscar mais de ti, aprender mais de ti, Senhor. Nos faz ser mais santo diante da tua presença, Senhor. Ser mais, Pai, temente a ti. Termos mais, Pai, reverência à tua casa, à tua presença, ao teu Santo Espírito, aquele que mora, que consola, que nos impulsiona, que nos testifica, que leva nossas orações até o trono da graça, Senhor. Nos limpa, nos purifica, nos lava, Senhor. Pai amado, também nesta noite, oro, Pai, por tanta gente que tem sido enferma, que tem ficado enferma, Senhor. Ser na vida delas, dá descanso a elas, cura elas se for a tua vontade, trabalha na vida de cada um conforme lhe apraz, Senhor, e que elas, Pai, possam receber a cura e elas possam glorificar e engrandecer o teu nome, porque o Senhor é o médico dos médicos, é a cura, é o antídoto, Senhor. Faz conforme te apraz, Senhor. Ajuda os necessitados, ajuda os órfãos, as viúvas, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão desanimados, seja na vida dos jovens, na vida dos drogados, Senhor, dos prostitutos, aqueles que se encontram abatidos, Senhor. Vai libertando, vai na vida daqueles que estão cativos, vai quebrando cadeira, quebrando grilhões, Senhor. E que essa noite, Pai, a tua igreja venha, Senhor, uma só voz glorificar o teu nome e exaltar o teu nome, Senhor. E clamar e proclamar a ti, e sair daqui de uma maneira diferente, de uma maneira, Senhor Jesus, que amanhã possamos, Pai, pôr em prática tudo aquilo que for feito em tua casa, Senhor, porque viemos aqui para aprender mais de ti, buscar mais de ti e se encher da tua presença, Senhor. Te agradeço por tudo, em nome do Senhor Jesus, amém, amém, glórias ao Senhor, vamos adorar a Deus, vamos louvar o Senhor, vamos ficar de pé, para que possamos adorar a Deus com reverência. Não converse, não se distraia, cante ao Senhor, glorifique, seja reverente ao Senhor. Aleluia, boa noite, graça e paz, povo de Deus. Já falou com seu vizinho, aí que está do seu lado? Convida ele, porque nós vamos adorar o Senhor Jesus nessa noite. Nas palmas assim, ó. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta sem água.
E assim eu te contemplo no santuário para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. E assim eu te contemplo no santuário para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam, e meus lábios te louvam. Ó Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta sem água. E assim eu te contemplo no santuário para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. E meus lábios te louvam. E assim eu te contemplo no santuário para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. E a igreja diz: assim eu te contemplo. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim eu te contemplo no santuário para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam, os meus lábios te louvam. Aleluia. Pela fé no Filho de Deus, somos mais que vencedores. Vamos declarar nesta noite. Pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Declare: todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Aleluia. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. E pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Declare: tudo posso
Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. E tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Digno é de receber todo louvor. Ele é digno é de receber todo louvor. Aleluia. Ele é digno de todo louvor, toda a honra e toda a glória. Se não fosse Ele, nada aqui valeria a pena. É para Ti, Senhor. Recebe, meu Pai. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer: és meu, és totalmente amável, totalmente digno, tu és maravilhoso. Entregou por amor, vim para adorar-te, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Eu vim para adorar-te, vim para dizer: és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu
És totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Aleluia. A Ti, Senhor, toda a honra e toda a glória, Pai. Estamos aqui para Te adorar, Senhor. Em espírito e em verdade declarar que Tu és Rei. Nós Te amamos, Senhor, pelo aquilo que Tu és. Nós Te adoramos esta noite, Pai. Em adoração eu me rendo a Ti. Tu és como um rio, rios de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração, como o rei Davi. Eu quero Te louvar, minha alma canta a Ti, Senhor, em adoração. E digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é Te dizer, declare: Te amo, ó Senhor. Nós Te amamos, Senhor. Em adoração nós nos rendemos. Eu me rendo a Ti. Tu és como um rio de águas vivas, rios de águas vivas. Vem fluir, Senhor, flui dentro de mim. És manancial, és manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. E como o rei Davi, eu quero Te louvar, minha alma canta a Ti, Senhor, em adoração. Digno é de louvor, majestade santa. Meu prazer é Te dizer, Te amo. Declara assim, ó, como o rei Davi. Como o rei Davi, quero Te louvar, minha alma canta a Ti, Senhor, em adoração.
majestade santa. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Aleluia. Amado Deus e Pai, nosso Senhor, agrada-te de nós, ó Pai, e recebe o nosso louvor e a nossa adoração como fruto de lábios que te bendizem, como fruto de vidas agradecidas a Ti pela obra que o Teu Filho amado realizou por nós no Calvário. Ó Senhor, agrada-te, pois, de cada um dos teus filhos nesta noite e abre as janelas do céu e sobre nossas vidas, ó Deus, derrama toda sorte de bênção. Derrama mais e mais de Ti, do Teu Espírito, do Teu amor, do Teu perdão, da Tua graça, de Tuas misericórdias. Queremos crescer contigo e para Ti, para louvor da Tua glória, Senhor. Por isso, recebe o nosso louvor, a nossa adoração e continua nos abençoando nessa noite. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que o povo de Deus diga amém. Glória a Deus. Vamos nos assentar. Bom estarmos aqui. Sentirmos a falta de alguns dos irmãos. Alguns nós sabemos porque a minha esposa não pôde vir hoje à igreja. Ela inchou o joelho direito, esquerdo. Um dos joelhos dela inchou bastante. Está bem dolorido e ela teve que ficar em casa. Não conseguiu vir à igreja, né? E algumas outras pessoas estão ausentes, e nós sabemos o porquê, outras não. Aquelas que sabemos, vamos sempre continuar em oração, pedindo a Deus que os abençoe. Aquelas que não sabemos, vamos pedir que Deus conceda misericórdia e graça, e Ele sabe o porquê, ok? Amém, gente? Bom, vamos ao nosso expediente. Visitante nós não temos, que as bênçãos que o nosso Deus tem reservado para os visitantes possam recair sobre nossas vidas e assim nós vamos continuar sendo abençoados em nome de Jesus. Eu vou ver se acho um dia, uma data, que eu possa trazer aqui todos os irmãos que ministram a palavra, só os que ministram, para que eu possa instruí-los mais de como conseguir extrair do texto o que o texto tem para nós com a ajuda do Espírito Santo. Eu sei que eu posso ajudar vocês nessa área e vou analisar e procurar um tempo para isso, para ajudá-los nesse particular, ok? Toda terça-feira à tarde aqui na igreja nós temos aconselhamento pastoral. E esse aconselhamento se dá mediante agendamento. Qualquer pessoa quiser falar com o pastor, é só procurar um dos trabalhadores da igreja, dar o nome ou ligar para aquele número que está ali na sua tela e aí agendar
o pastor vai estar aqui para lhe ouvir e lhe aconselhar à luz da palavra de Deus. Na terça-feira à noite, nós temos o nosso culto de oração, que é um momento de buscarmos a presença de Deus em oração. Eu tenho acompanhado os cultos de oração e eu até tenho uma queixa. Que queixa é? Está havendo muita mensagem, muito diálogo, muita conversa, pouca oração. Eu quero inverter isso, porque nós precisamos de oração. Eu quero inverter um pouco isso, orarmos mais, aumentarmos mais o tempo de oração. Terça-feira agora eu vi que Luciano abriu praticamente com uma pequena mensagem, que já era o suficiente. Quando terminou Luciano, já era para entrar na oração. Mas aí depois ainda teve uma palavra, né? Então isso alonga. Aí quando vai ver o tempo para a oração, vê que esse tempo é bem pequeno. E eu quero inverter isso. Eu creio que é importante que nós gastemos 90% do tempo em oração. Uma pequena palavra no início é importante? É importante. Mas o que é mais importante é a oração. E nós temos muito para orar. Nós estamos aqui, eu estou aqui nessa igreja há um pouquinho mais de 3 anos. E nós não conseguimos mover o coração de Deus para que Ele nos dê esse prédio. Eita, pastor, peraí, o senhor já quer o prédio? Quero. É impossível para mim comprar esse prédio. É impossível. Eu não tenho recursos para. Mas para o meu Deus não é impossível. E Ele pode fazer um milagre e nos dar esse prédio. Ou outro, maior e melhor. Porque Deus sempre tem o melhor para nós. O recurso que a gente paga de aluguel aqui todo mês poderia ser usado para outras coisas. E aí nós termos muita melhoria aqui. Ficaria ou não ficaria bem melhor se nós tivéssemos um ar-condicionado central aqui? O dinheiro do aluguel dava para pagar, financiar um ar-condicionado para cá. Botar a porta de vidro lá fora, ar-condicionado aqui dentro, mudar essas cadeiras. Dava para muita coisa. Então, orar. Se nós não orarmos, se nós não incomodarmos o trono da graça, vai ficar difícil conseguir aquilo que queremos. Porque Deus sabe as nossas necessidades e Ele quer nos abençoar. Mas Ele só vai fazer mediante o nosso pedido, a nossa apresentação dessas necessidades. Amém? Bom, venha orar, venha orar. Venha para os cultos de oração e venha com aquele desejo de orar, de pedir oração para si próprio, de pedir oração por outras pessoas, principalmente pela denominação e pela igreja, pela nossa igreja. Deus tem feito milagres. Essa reforma aqui de trás vai sair. Eu tinha dito a vocês que nós só tínhamos uma folha de MDF, já temos 2. Já temos 2. Mas essas 2 saiu via eu. Será que só eu tenho fé? Amém? Então, vamos pedir a Deus e Deus vai nos abençoar sim. Irmãos, eu ali no gabinete agora, e Deus falou no meu coração uma outra coisa interessante. Eu vou falar com uma pessoa aqui da igreja, não vou dar o nome agora para vocês, mas eu estou pensando em procurar essa pessoa. Ela vai ver a disponibilidade dela própria. Talvez a gente tenha aqui um encontro semanal de senhoras. Para quê? Tipo assim, mulheres que oram, ou mulheres de oração. Uma dessas mulheres, que eu vou chamá-la, ela fica incumbida de convidar as outras, procurar as outras,
Ela é quem vai trazer a palavra, uma palavra pequena, uma palavra de 10, 15 minutos, uma ministração para o coração dessas mulheres, e vai dirigir aquele culto de oração que poderá ser numa tarde aqui. Aí poderá ter um chazinho entre elas? Pode. Né? Organiza. Tem a oração, terminou a oração, tem um chazinho, tem um bate-papo, ora-se umas pelas outras, e ter um culto de oração das mulheres aqui na igreja, né? Assim como tem o culto de oração à noite. Pode ser no mesmo dia, pastor? Pode. Qual é o problema? Só não pode ser na mesma hora. Porque na mesma hora um vai disputar com o outro, aí não dá certo. Amém? Mas eu vou procurar uma pessoa, conversar com essa pessoa e ver se amadurece essa ideia. A igreja precisa orar mais, gente. Nós precisamos orar mais. Oramos pouco. Tem pessoas aqui dentro da igreja, deixa eu chamar e dizer, faça uma oração agora por isso aqui. A pessoa talvez se enrole, talvez tenha dificuldade. Por quê? Porque não tem a prática. Porque não faz. Já tem outros que se a gente chamar, vai disparar, vai ser tranquilo. Mas é isso que precisa, é uns passar isso para os outros. Amém? A nossa quarta-feira é livre. Na quinta-feira, nós temos o culto da família, que é sempre uma palavra, esse culto que está em andamento, sempre trazendo uma palavra do coração de Deus para a orientação das famílias nos caminhos do Senhor. Ok? Então, você possa participar, estar atento. O culto da família é bênção para nossas vidas. Amém? Na sexta-feira, nós temos aqui ensino bíblico, ou seja, estudo bíblico, que começa também no mesmo horário dos outros trabalhos, ou seja, às 19h30. Então, na sexta-feira, nós estamos estudando o livro de Isaías, já passamos aí do 8º capítulo, estamos entrando no 9º, não é isso? Então, vamos para o 9º capítulo, e está sendo bênção, está sendo bênção. O livro de Isaías, ele é grande, é um livro grande, é por isso que ele é chamado de um dos profetas maiores. Mas, pode ser que a gente interrompa lá na frente e venha para outro livro, porque o livro de Isaías, ele aconteceu no período de Reis. Então a gente pode sair de Isaías e voltar para Reis, pode ir para Crônicas e voltar para Isaías. O que eu quero dizer com isso? Que a gente vem para aqui na sexta-feira para estudar a Bíblia e crescer no conhecimento. Então você que está nos ouvindo, você é um convidado, venha. Não tem matrícula, não tem mensalidade, o curso é grátis, ok? Tudo é grátis. Nós queremos apenas crescer no conhecimento da palavra do Senhor. No sábado nós temos evangelismo acontecendo ali ao lado do Plínio Lemos, em frente à casa do irmão Beto. Não sei se vai haver nenhum encontro nesse sábado agora, porque não me foi avisado. Ok? Mas sábado agora tem não, né? Sábado aqui haverá dia 30, sábado é dia 30, haverá aqui o culto feminino, que é o culto das mulheres. Ok? Então você, mulher que participa da igreja, você, mulher que está nos ouvindo através da internet, venha. Esse culto de mulheres é um culto só para mulheres. Os homens que vêm aqui para a igreja ficam lá fora apenas fazendo segurança, aqui dentro só mulheres, mas tem o objetivo de levar as mulheres a um crescimento espiritual maior, a condição de verdadeiras adoradoras, que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Amém? Então, venha, ok? Esse também, agora, é o último culto do mês. Nós estamos fechando o mês hoje, em termos de culto. O culto das mulheres é que vai praticamente ser o último culto do mês, realmente. Mas, domingo, que é os nossos encontros normais, todos os domingos, por ser o primeiro domingo do mês, é culto de Santa Ceia. Então, você também, mais uma vez, é convidado nosso a vir ceiar na igreja, a vir comer do pão e beber do cálice.
Porque o nosso Senhor e Cristo disse: quem não come e não bebe de mim, não tem parte comigo. Então, que você possa vir participar da ceia do Senhor. Se você não é batizado ainda, a igreja começou um curso para os catecúmenos, para os batizantes. E aí já tivemos a primeira aula, domingo pela manhã, às 8h30 da manhã. Nós estamos aqui, a igreja está aberta, terá a segunda aula, ok? Que você possa vir e aprender. Terminado o curso, você decide se quer se batizar ou não. Caso você opte pelo batismo, você será batizado e depois de batizado você passa a ter acesso à Santa Ceia, porque essa é uma ordenança de Cristo, né? O batismo e a Santa Ceia são as ordenanças dele. Então, e ele mesmo disse: quem não come e não bebe de mim não tem parte comigo. Então, se você não participa da ceia, você não pode dizer que é um cristão, ok? É cristão só de boca, como o próprio Senhor disse: esse povo me honra com os seus lábios, mas seu coração não está em mim. Então, você possa valorizar isso. Então, lembre-se, o curso para os batizandos é às 8h30 da manhã e no domingo pela manhã. A Santa Ceia nós estaremos celebrando no domingo à noite, a partir das 18 horas, que você possa se fazer presente. Amém, irmãos? São esses aí os nossos anúncios mais eminentes. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 8. Segunda Coríntios 8. Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova, de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Pule para o versículo 11. No 11 diz assim: completai agora a obra começada, para que assim como revelaste prontidão no querer, assim a levais a termo, segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceito, conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Nós vemos aqui uma situação interessante. Os irmãos da igreja da Macedônia eram pessoas pobres. E além de ser pobres, estavam passando por dificuldades. Diz aí, tribulações, por provas e tribulações. Mas mesmo sendo pobres e atravessando os momentos de tribulações e provações, eles vão até Paulo e clamam, segundo o próprio Paulo, com muitos rogos. Não apenas, ei, deixa eu participar, não. Em nome de Jesus, em nome do Deus Todo-Poderoso, me permita participar. Eu preciso participar com o pouco que tenho. E diz o texto que isso superabundou em grandeza, em grande riqueza da generosidade deles. E lá na frente o texto vai dizer: complete essa obra começada, para que você revele
a prontidão do querer e possa levar a termo segundo o que você pode fazer. Não é segundo o que você não tem, mas segundo aquilo que você tem. Irmãos, nós estamos fechando o mês, temos um mês aí fechando, temos compromissos financeiros a serem honrados ainda, né? Recursos para eles, alguns, mas nós temos compromissos a serem honrados daqui até segunda-feira e precisamos fazer o nosso melhor. Então você não tem, segundo o próprio texto bíblico, que fazer nenhum sacrifício de tolo. É de acordo com a sua posse. Se o que você pode trazer à igreja nessa noite é R$2, coloque-o na mão de Deus de cabeça erguida, porque Deus sabe que é o seu melhor. Agora, se você pode fazer mais que isso, faça o seu melhor. E Deus, que sonda os corações, que sabe que é o seu melhor, vai abençoar a sua vida. E a sua generosidade retornará para você com grande riqueza, como diz o texto. Então faça o seu melhor, amém? Faça o seu melhor. Assim como eu estou fazendo, ó, você levanta as suas mãos, ele vai até você e você vai pegar um envelope. E dentro desse envelope você vai colocar a sua oferta, trazer e entregar aqui no altar e receber a bênção em nome de Jesus. Amém, gente? O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei os seus altares. Um só dia nos teus átrios valem mais que 1000. Pois na tua presença há plenitude de alegria. Uma coisa peço a Deus e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor. Porque eu amo a tua casa, vou me oferecer pra tua causa, ó Deus, enquanto eu viver. Porque eu amo a tua casa, vou permanecer plantado e frutificarei pra ti. Amém. Os amados já podem trazer. Um pardal encontrou casa, é a andorinha, ninho para si. Eu encontrei os teus altares. Um só dia nos teus átrios valem mais que 1000. Pois na tua presença há plenitude de alegria. Uma coisa peço a Deus e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor. Porque eu amo a tua casa, vou me oferecer pra tua causa, ó Deus, enquanto eu viver. Porque eu amo a tua casa, vou permanecer plantado e frutificarei pra ti. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Que Deus receba e lhe devolva multiplicado. Em nome de Jesus. Amados irmãos, eu também quero ser abençoado. Está aqui o meu envolvimento desta noite. Estendam suas mãos em minha direção e diga assim: que o nosso Deus continue abençoando a sua vida. Amém. Eu recebo essa bênção e Deus há de continuar nos abençoando sim. Vamos orar, consagrar as ofertas ao Senhor. Depois de consagrado, deixa de ser nosso, é do nosso Deus. Então, que você possa participar dessa consagração com fé, com confiança,
sabendo que Deus não fica devendo nada a ninguém e que aquilo que nós semeamos no reino volta para nós multiplicado. Amém? Vamos orar. Eterno Deus e Pai, olha e vê, pois em minhas mãos, Senhor, está o fruto da obediência do teu povo. Por boca do sacerdote, ó Pai, santa convocação fizeste, e o teu povo, de pronto tu atendeu. Agora, pois, recebe os dízimos e as ofertas alçadas em tua casa, e opera o milagre da multiplicação, Senhor, para que possamos honrar todos os compromissos da tua casa, exaltando e glorificando cada vez mais o nome do teu Filho amado Jesus. Santo Deus e Pai, a todos aqueles que participaram, que o Senhor possa devolver-lhes essa semeadura multiplicada, a 30, a 60, a 100 por um. Abençoa, pois, o teu povo, abençoa a tua igreja, nos abençoe a todos. Aqueles que não participaram porque não puderam, não tinham com quê, mas que desejaram fazer, que o Senhor possa abençoar a vida deles, para que numa próxima oportunidade, com alegria, eles possam participar e testemunhar de como tu és um Deus maravilhoso. Assim eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Que o povo de Deus diga amém. Glória a Deus. Aleluia. Chegou o momento da ministração da palavra de Deus. Então eu peço que você se faça reverente. Com certeza Deus falará aos nossos corações. Nós vamos ser ainda mais abençoados do que já fomos nessa noite. Nosso Deus há de continuar nos abençoando sim, para a glória do nome dele. E para isso eu quero chamar aqui o irmão Wesley. Wesley é um jovem que está sendo discipulado aí. Só Deus sabe o futuro dele, mas a gente já desconfia de qual será, né? Então, estendam suas mãos aqui para ele, vamos orar. Eterno Deus e Pai, eis o teu filho. Que o Senhor possa usá-lo com unção, graça, poder e autoridade, e que a tua palavra, fluindo através dos lábios dele, penetre mentes e corações, não só nessa casa, nesse templo, nessa noite, mas também a todos aqueles que através da internet puderam ouvir essa ministração. Abençoa, pois, Senhor, a tanto quanto tu quiseres abençoar, e usa o teu filho para isso neste momento. Santo Deus e Pai, eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Que o povo de Deus diga amém. Amém? Graça e paz, irmãos, boa noite. Mais uma vez fico feliz e grato a Deus pela oportunidade. E já peço para que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 14, verso 25. Amém? Todos encontraram? Bom, diz assim a palavra de Deus. E iam com ele grandes multidões. E voltando-se, disse-lhes: Se algum homem vier a mim, e não aborrecer seu pai, e mãe, e esposa, e filhos, e irmãos, e irmãs, sim, e também a sua própria vida, ele não pode ser meu discípulo. E quem não carregar a sua cruz e não vir após mim, não pode ser meu discípulo. Porque qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para calcular o seu custo, para ver se tem o suficiente para acabá-la? Para não acontecer que, depois de haver posto os alicerces
e não sendo capaz de acabá-la, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não foi capaz de acabar. Ou qual rei que, indo guerrear contra outro rei, não se assenta primeiro a se aconselhar-se com 10.000, é capaz de sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? Do contrário, estando outro ainda longe, ele envia embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Sal é bom, mas, se ele perde o sabor, com que se há de temperar? Nem servirá para a terra, nem para adubo, mas homens lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém? Podemos sentar. Como o pastor já orou, vou apenas dar sequência. Bom, irmãos, para quem se lembra, esse texto eu acabei lendo ele no final da última pregação. Naquela ocasião eu preguei em cima do texto de Gênesis 22, e apenas para lembrança, naquela ocasião, em Gênesis 22, fala sobre a prova que Deus colocou em Abraão. Deus provou Abraão naquela passagem, pedindo para que ele sacrificasse Isaque, para que oferecesse Isaque em holocausto, como prova de amor, de obediência. E eu destaquei exatamente essas duas palavras, obediência e confiança. Obediência que Abraão teve com Deus e confiança que ele teve para com Deus. A obediência que Abraão teve em fazer exatamente o que Deus havia ordenado. Deus havia dito a Abraão para que pegasse seu filho Isaque, sacrificasse ele, fosse para um local onde Deus indicaria, e assim Abraão fez. E eu acredito que a gente pode aprender muito naquela noite, onde eu questionei justamente isso. Será que somos obedientes a Deus e confiantes nele, a tal ponto de fazer exatamente assim como Abraão fez? De ouvir do Senhor, ter que sacrificar algo muito importante, algo muito valioso, e mesmo assim ser capaz de obedecer, ser capaz de confiar nele. E eu acredito que eu tenha deixado esse questionamento para nós, pelo menos para mim serviu muito. E Abraão, irmãos, como eu disse, ele fez exatamente o que Deus havia pedido. A Bíblia não relata que Abraão questionou a Deus, a Bíblia não relata que Abraão disse: olha Deus, isso que o Senhor está me pedindo é impossível de eu fazer. Como o Senhor pede para que eu mate meu filho, sacrifique ele, filho esse que o Senhor mesmo prometeu a mim, filho esse que o Senhor disse que a partir dele viria uma grande nação, o filho que o Senhor concedeu à minha esposa, Sara, junto com ela, na velhice em que nós nos encontramos, ela sendo infértil, o Senhor ainda me pede isso? Não, a Bíblia não diz que ele fez isso. Pelo contrário, a Bíblia diz que Abraão, logo cedo, pegou tudo o que precisava, chamou 2 servos, pegou o jumento, chamou Isaque e partiu. Partiu para o local que Deus havia indicado. E ali, ele preparou tudo, ele deixou tudo organizado. Ou seja, podemos ver a obediência dele. Ele partiu e obedeceu a Deus. E em dado momento, quando tudo já estava preparado, o seu filho Isaque questiona: pai, onde está o cordeiro? E Abraão assim responde a ele: Deus proverá. Podemos ver a confiança, mais uma vez, de Abraão para com Deus. Podemos ver que ali Abraão confiou no Senhor, dizendo: Deus proverá, meu filho. E logo em seguida, Abraão, quando já amarrou Isaque e estava prestes a sacrificá-lo, o anjo do Senhor aparece e pede para que ele não fizesse mal ao menino, porque ele viu que ele temia a Deus de fato, porque ele viu que ele amava a Deus de fato, que não foi capaz de negar o seu próprio filho em obediência a Deus. E essa palavra dessa noite vai ser como se fosse uma sequência, uma continuação, porque eu falei sobre a obediência, falei sobre a confiança, e vamos falar esta noite sobre o amor que nós devemos ter para com Deus, porque é através do amor que nós temos com Deus que somos capazes de obedecer a Ele,
somos capazes de confiar nele, somos capazes de permanecermos firmes nos seus caminhos. Amém? Então, irmãos, como a própria palavra já fala, é muito clara, aquele que não amar o seu pai, quer dizer, que amar mais o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, irmãs, filhos, filhas, quem quer que seja, ou o que quer que seja, não será capaz de ser chamado de discípulo de Jesus Cristo. Não será capaz de ser chamado de verdadeiro cristão. Pois nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Nós devemos amar a Deus, irmãos, independente de qualquer coisa. Não podemos colocar exatamente nada no lugar de Deus. Deus deve ser prioridade em nossa vida, Deus deve ser o lugar número 1 em nossa vida. Nada pode ser capaz de fazer com que nós desobedecemos a Ele, não confiemos nele e não amemos a Ele. Nada e nem ninguém, repito, pode ser capaz de tirar Deus do primeiro lugar em nossa vida. Amém, irmãos? Bom, como o próprio título já diz, o custo de ser discípulo de Cristo. E nesta noite eu queria que os irmãos entendessem isso. Que custo é esse? Que custo é esse que temos que ter para ser discípulo de Jesus? Para sermos verdadeiros cristãos. Que custo é esse? Então, para que possamos entender melhor o que significa ser discípulo. O que significaria ser discípulo? Ser discípulo, irmãos, nada mais é do que ser imitador de Cristo, é segui-lo. Os primeiros cristãos fizeram essa associação de discípulo e cristão, ou seja, ser cristão é ser imitador de Cristo, ou seja, discípulo é ser imitador de Cristo. E qual o custo? O que significa esse custo? O custo, irmãos, é a nossa capacidade de calcular perdas e ganhos diante de uma tomada de decisão. Ou seja, e decisão é nós sabermos que temos a consciência de que vamos escolher algo, ou seja, vamos ganhar aquilo, mas talvez a gente perca aquilo. Ou seja, haverá perda, haverá ganho. Então, qual o custo de ser discípulo de Jesus? É entender que, quando escolhemos a Ele, podemos perder outras coisas. Talvez você aborreça seu pai, talvez você aborreça sua mãe, enfim, a sua família. Talvez aborreça no trabalho, talvez você não receba uma promoção porque você não foi capaz de talvez mentir, e ali você talvez houve uma perda, mas no reino de Deus você houve um ganho, porque você foi obediente a Deus, obediente à sua palavra, você amou a Deus, você deixou o pecado de lado e seguiu firme no caminho de Jesus, escolhendo o que era certo, escolhendo o que era bom. Então, irmãos, é exatamente isso. O custo de ser discípulo de Jesus é entender que na sua vida cristã você vai ter perdas, você vai ter dificuldades, você vai passar por aflições. Como a própria palavra já fala, que no mundo tereis aflições, ou seja, você entender isso, exatamente isso, é você entender que na vida cristã você não vai ser só coisa boa, vai ter coisa ruim também, mas que a gente tenha bom ânimo, irmãos, porque Deus venceu o mundo, e basta para que a gente esteja nele, que também venceremos. Amém? Que a gente possa, irmãos, ter essa consciência desse custo, porque ele é necessário. Não basta só a gente aceitar Jesus Cristo, não basta somente a gente fazer o que a palavra nos pede, mas sem amor não adianta nada. A gente precisa entender que amar a Deus deve ser o amor perfeito, o amor sobre todas as coisas, o amor que independente de qualquer coisa que venha acontecer em nossas vidas, não venha nos impedir de servir a Ele, de estar na casa dEle, servindo, sendo um homem, uma mulher de Deus, íntegro, honesto. Possamos entender isso. Porque, irmãos, antes de amar a Deus, Ele nos amou primeiro. Ele entregou o seu filho, o seu único filho, para morrer em nosso lugar. E que amor é esse? Que amor é esse que nos fez perdoados, que nos fez salvos?
a ponto de somente crer em Deus e segui-lo, somos salvos. E Deus entregou o seu Filho por amor. E como eu disse, Ele nos amou primeiro. E através desse amor somos capazes de também amá-lo. E que possamos amar a Deus, irmãos. Porque eu acredito que a gente falha muito. A gente falha em amar a Deus. Talvez em tudo que a gente venha fazer, a gente não faça para a glória de Deus. Mas a própria palavra já fala que tudo quanto fizer, faça para a glória de Deus. Faça com amor, faça com alegria. Dê o seu melhor, porque você está fazendo para Deus. E Deus quer isso de nós. Porque a partir do momento em que nós amamos a Deus, nós também o obedecemos, somos capazes de confiar nele plenamente, ter a segurança, a firmeza de que Deus está conosco, independente dos momentos, sejam eles bons, ruins. É entender isso, irmãos. É permanecer firme nos seus caminhos. É escolher entre o certo e não o errado. É escolher obedecer e confiar nele e amar a ele sobre qualquer outra coisa, assim como o próprio Abraão fez. Ele não foi capaz de negar o seu próprio filho em obediência a Deus. Mas por que ele fez isso? Porque ele amava a Deus. Ou seja, Isaac, por mais que Abraão amasse, e a própria palavra já diz, que Abraão amava muito, que era um filho muito amado, ele obedeceu a Deus. Ele iria sacrificar Isaac em obediência a Deus, em amor a Deus. O próprio Deus já sabia, certamente Deus sabia que Abraão seria capaz de fazer tal coisa. Mas talvez Abraão agora tivesse aquela certeza, talvez trouxesse a lembrança de Abraão que ele deveria amar a Deus. Por mais que agora ele tivesse Isaac, um filho amado, um filho da promessa, ele não poderia ser algo, um empecilho que pudesse afastar Abraão de Deus. Exatamente esse questionamento que eu gostaria que nós fizéssemos nessa noite. Será que tem algo em nossa vida, alguém, alguma coisa, que nos faça, ou esteja nos fazendo, nos afastar de Deus? Será que existe algo que esteja fazendo com que a gente não seja capaz de obedecer a Deus de fato? Será que existe algo, irmãos, ou alguém que esteja nos impedindo de servir a Deus na sua plenitude, com alegria, com amor, com esmero, com zelo? Talvez porque somos falhos. Talvez a gente não tenha clara noção disso, mas talvez exista algo que a gente ainda não percebeu, que esteja nos fazendo impedir de amar a Deus de fato. Porque como nós dizemos, eu amo a Deus, mas não venho à casa dele, como eu digo que eu amo a Deus, mas eu não leio a Bíblia, como eu digo que eu amo a Deus, mas eu não oro, como eu digo que eu amo a Deus, mas eu não amo o meu irmão, como eu digo que eu amo a Deus, mas eu nem obedeço a Deus, sequer confio nele. Em meio à dificuldade, a primeira coisa que eu faço é questionar a Deus. Na primeira tribulação, a primeira coisa que eu faço é dizer, Deus, por que eu estou passando por isso? O Senhor não me ama mais? Sim, irmãos, Ele nos ama. Seja nos momentos bons, seja nos momentos ruins, Deus está sempre conosco. Porque Ele nos amou primeiro. E Ele quer que nós amemos a Ele, irmãos, independente do momento. Que a gente possa permanecer sempre, irmãos, firmes, amantes a Deus. Amém? E eu gostaria de compartilhar algo que eu li. Eu não sei quem foi a pessoa que escreveu isso, mas eu achei muito interessante. Eu vou ler aqui para os irmãos. Diz assim: nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. O amor incondicional de Deus nos leva a amá-lo. Amar a Deus é a única resposta apropriada ao amor que Deus nos dá gratuitamente. Quem ama a Deus quer agradá-lo. Quando amamos a Deus, obedecemos aos seus mandamentos, não por obrigação, mas com alegria. O amor a Deus nos liberta para fazer o que é certo, porque cria em nós o desejo de rejeitar o pecado. Amém? Essa consciência que eu desejo
e espero que os irmãos tenham nessa noite. É entender, irmãos, que Deus amou a nós primeiro, e por conta disso, nós também o amamos, devemos amar a Ele, porque dessa forma nós o agradamos, porque dessa forma podemos obedecer a Ele, obedecer os seus mandamentos, obedecer a sua palavra, ter uma vida de comunhão com Ele, ter uma vida, irmãos, onde nós tenhamos uma vida de oração, uma vida de comunhão, de intimidade com Deus. E o próprio Jesus fez discípulos, mas Ele também diz que fazei discípulos. Mas para que a gente faça discípulos, primeiro nós temos que ser um. Não podemos ensinar outras pessoas se primeiro a gente não pode ser ensinado. Então, acredito que seja uma base para nós, cristãos, sermos obedientes a Deus, sermos confiantes nele e o amá-lo. Como a própria palavra diz, que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, e que a gente possa ter esse mandamento firme no nosso coração, pois é o mandamento mais importante que a gente pode ter em nossa vida, e que a gente nunca se esqueça disso, porque a partir do momento que a gente esquece, nós esquecemos todas as outras coisas. A partir do momento em que nós deixamos de amar a Deus, nós somos capazes de desobedecê-lo, somos capazes de fazer o que é errado, somos capazes de cometer o pecado. Para que a gente não permita que isso aconteça, nós precisamos nos manter firmes nos caminhos de Deus, irmãos. Não podemos deixá-lo, mais uma vez eu repito, não podemos deixá-lo de amá-lo. Não podemos deixar que um pedido que Deus venha fazer a nós, nos faça nos retirar da presença dEle. Talvez eu mais uma vez volto para a questão de Abraão. Talvez ali ele pudesse dizer, Deus, eu não vou fazer isso. E talvez ali tivesse acontecido algo que eu não faço ideia do que aconteceria, mas certamente não seria algo bom para a vida de Abraão, porque ele desobedeceu a Deus. E se ele não se arrependesse, talvez aí mesmo que aconteceria algo muito ruim na vida dele. Mas, ao contrário disso, ele escolheu o que era certo. Ele escolheu obedecer a Deus, e assim ele o amou. Amou porque ele foi obediente. Amém, irmãos? E é uma mensagem curta, porque, como eu disse, é apenas uma continuação do que eu gostaria de falar naquela noite. Não pude devido ao tempo, também é devido ao nervosismo, e eu gostaria de ter passado para vocês nessa noite, que vocês possam calcular este custo que é servir a Deus. Todos os dias das nossas vidas, devemos todos os dias calcular a nossa capacidade de calcular a perda e o ganho, de calcular o que é certo, o que é errado, de escolher sempre o que é certo, de escolher sempre amar a Deus, de escolher sempre ser obediente a Ele, de ser sempre confiante nele. Exatamente isso que eu gostaria de passar aos irmãos, e como o irmão Josivan pregou na semana passada, a mesma forma eu trago aqui o exemplo de Jó, que ele poderia ter dito também ao Senhor, Jesus, Deus, eu não quero mais te servir, eu estava no bom, e agora eu não tenho nada, e como assim o Senhor retira tudo de mim? Como o Senhor retira tudo de mim se eu estava fazendo tudo certo? Como o Senhor retira os meus filhos, os meus bens, tudo que eu tinha, o Senhor retirou, sendo que eu era um homem reto, um homem justo perante os teus olhos? Ele poderia ter indagado isso, ter questionado isso, mas não. Ele aceitou. Ele aceitou e continuou firme. Ele aceitou e permaneceu confiante em Deus, obedecendo. Ele não murmurou, ele sequer questionou a Deus. Mas pelo contrário, ele diz, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, como aquela própria música já fala, o louvor que a gente canta. Então que a gente possa ter essa mesma capacidade, irmãos, de entender que em meio à dificuldade, Deus permanece ali conosco. Ele permanece nos amando, e Ele quer que nós continuemos amando Ele também. Que não permitamos que as pessoas que estão à nossa volta, até mesmo os nossos familiares, os nossos amigos mais próximos, nos retire da presença de Deus, nos faça nos afastar da presença de Deus,
nos faça não amar mais a Deus, mas pelo contrário, permaneça firme. E ao contrário do que a pessoa está tentando fazer, faça com que ela também se volte para Deus. Busque a Deus, irmãos, em todo o tempo. Busque porque sua palavra é viva. Ela nos traz alegria, ela nos traz esperança. Que a gente possa ter essa esperança, irmãos, de que Deus está conosco e que um dia Ele vai voltar para nos buscar. Que em meio às dificuldades Ele está conosco, sim. E que a gente possa, irmãos, ter esse entendimento. Que o custo do discipulado é alto, o custo de ser cristão é alto, mas também o ganho que vamos ter ao final também é muito maior. Amém? E com isso eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Como é bom sermos edificados. O custo de ser discípulo de Cristo. Ele chamou 12. E esses 12 o amavam. E quando a gente ama, a gente não gosta sequer de que o amor que sentimos seja posto à prova, seja duvidado. Isso fica claro em Pedro, o apóstolo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Aí Cristo olha de novo para Pedro, Pedro, tu me amas? Segunda vez. Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Terceira vez. Pedro, tu me amas? Aí Pedro se entristeceu, diz o texto. Como é que pode o meu Senhor, que sabe todas as coisas, pôr em dúvida o meu amor por Ele? Eu que larguei casa, filho, tudo, o meu pai, o barco, as redes, para seguir após Ele, e Ele duvidar do meu amor? Creio eu que isso era o que se passava na mente de Pedro naquele momento. Então ele olha para Jesus e diz, Senhor, tu sabes todas as coisas. Isso depois do texto afirmar que Pedro entristeceu-se sobremaneira. Então eu posso deduzir que ele já falou isso chorando. Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Apacenta meus cordeirinhos. Não me ame apenas de palavra, me ame de ação. Põe em prática esse amor por mim, porque me honrar apenas com seus lábios não coloca seu coração diante de mim. Quantos e quantos de nós afirmamos por aí que amamos a Deus? Mas estamos preocupados apenas e exclusivamente com nós mesmos. Nem com os da nossa casa nós nos preocupamos. Há maridos, assim como há mulheres também, que dormem ao lado do seu cônjuge e o cônjuge foi dormir com dores, gemendo, e o outro cônjuge ronca e não está nem aí para a dor do seu cônjuge. Pelo contrário, quer que quando acorde, esteja bem. Quer ser servido, talvez até no meio da noite. Nós somos uma raça que amamos muito de palavra.
e muito pouco de ação. Muito pouco de ação. E o mestre procura verdadeiros adoradores, ou seja, aqueles que amam de verdade, de ação. O amor de Jó, como foi citado aqui, o amor de Abraão, como foi citado aqui, era forte. O homem é obediente. Mas parece que algo estava tirando do foco. Se alguém chegasse para ele e perguntasse: tu amas esse garoto, o filho dele? Eu acho que a resposta dele seria: nessa vida não há nada que eu ame mais do que esse menino. É pecado você amar os seus filhos ou seu cônjuge? Claro que não. Ame-os. Mas esse amor não pode ser maior que o seu amor a Deus. Aí Deus pega Abraão e coloca-o à prova, para que ele possa provar para si próprio, não para Deus, mas para ele mesmo, de que o amor dele para com Deus era mais forte que o amor para com o menino, a ponto de que ele estava disposto a desfazer-se do filho, mas continuar obedecendo a Deus. E nós? Temos que pensar nessas coisas. Agradeço, louvo a Deus pelo irmão Wesley. Fui muito abençoado com a mensagem dele. E creio que você também. Mas ser discípulo do Senhor realmente tem um custo. Os 12, procure saber como eles foram mortos. Viveram num tempo de perseguição da igreja. Tempo esse que está aflorando-se novamente. A igreja caminha para um período de perseguição. Será que você está preparado para isso? Pense nisso. Amém? Vamos ficar de pé. Aí no seu lugar, feche seus olhos, curva sua cabeça, coloca a mão no seu coração. Eterno Deus e Pai, meu Senhor, louvamos e bendizemos o Teu nome, te rendemos graças, meu Senhor e Deus, por esta palavra ministrada aos nossos corações. Mantenha-nos, ó Deus, cada vez mais consciente de que seguir-te e servir-te tem um custo. Temos que estar disposto a abandonar pai, mãe, irmãos, casa. Temos que estar disposto a renunciar ao nosso próprio eu, a tomar a pesada cruz, colocar no ombro para poder te seguir. Mas somos conscientes de que a nossa humanidade, a nossa fraqueza, não nos capacita para tal. Porém, a Tua palavra nos assegura, ó Deus, que Tu capacitas aquele a quem chama. Então, como capacitaste aos Seus discípulos, capacitaste a Pedro, que mesmo depois de te negar por 3 vezes, se tornou fiel e seguiu os Teus passos e edificou a Tua igreja, como assim Tu o ordenaste, faz também conosco, Senhor. Nos mantém firme sobre a rocha angular, firme no caminhar pelo caminho estreito, no caminho apertado, no caminho das dificuldades. Firme, ó Deus, em seguir os Teus preceitos, em guardar a Tua aliança, Teus estatutos, Tuas leis, Tuas ordenanças. Firme nas Tuas promessas. Sim, Senhor. Nos abençoa, sustenta-nos com Tua destra fiel e guia-nos pelas veredas da Tua palavra, por amor do Teu nome, até a Tua santa e gloriosa presença. Não nos deixe, ó Deus, cair em tentação. Livra-nos de todo o mal, de todo o perigo.
e nos abençoa. Nos abençoa. Ajude-nos, ó Pai, a sermos verdadeiros adoradores, que te adoram em espírito e em verdade. Que não sejamos nós como aqueles que te honram apenas com os lábios, mas nas ações, nas atitudes, no proceder. Que sejam os outros a olhar para nós e dizer: aquele é um verdadeiro cristão, aquela é uma mulher de Deus, aquelas são crianças do Senhor. Sim, que os outros testemunhem que nós testemunhamos de Cristo. Senhor, que assim seja. Nós te pedimos e confiadamente agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que todo o povo de Deus diga amém. Glória a Deus. Aleluia. Que o grande amor de Deus, que excede todo e qualquer entendimento humano, a graça, a maravilhosa e salvífica graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as eternas e doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre cada um de vós, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Uma boa noite, vão em paz e que Deus abençoe a todos rica e abundantemente.